Olá, amigos do canal Conversa de Violonista. Espero que esse vídeo encontre todos vocês muito bem. É um retorno às atividades desse canal depois de um longo período de afastamento, incentivado especialmente pelo querido amigo Marcos Kaiser, que está produzindo um vídeo a partir do canal dele para discutir e, acima de tudo, exemplificar artisticamente as diferenças entre o violão de cedro e o violão de abeto. Este é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo. E eu estou querendo bater uma bola com o Kaiser, na verdade, né? Trocar algumas informações, algumas experiências com o vídeo que ele está produzindo lá. Tá? Então visitem o canal do Marcos, se inscrevam no canal dele também e acompanhem o que ele tem a dizer a respeito desse assunto a partir do ponto de vista de um músico que trabalha com a tradição do violão popular. Eu sou um músico que trabalha com a tradição do violão clássico e a gente tem algumas diferenças de pontos de vista em relação a esse tema, que podem, sem dúvida, enriquecer as pessoas que estão pensando nisso e, eventualmente, pensando enfim, regularmente aparecem pessoas, né, que estão pensando em comprar um violão de qualidade, um violão de luthier, e essa dúvida aparece regularmente, né, se eu compro de cedro ou de abeto, quais são as diferenças entre esses instrumentos e como é que a gente pode organizar a decisão, né, de um pelo outro em relação às nossas preferências musicais, tá? Então vamos começar só para delinear bem de que exatamente nós estamos falando. O violão é feito de vários tipos de madeiras diferentes. O braço às vezes é feito de cedro rosa, que é uma madeira que não tem nada a ver com o cedro a que eu estou me referindo nesse vídeo. Lateral e fundo jacarandá, certo? Geralmente a mesma madeira da lateral é a madeira também do fundo. E o tampo, que é feito de abeto ou de cedro, certo? O aspecto do violão de abeto é este aqui. Aqui vocês estão vendo um violão Sérgio Abreu, de 1996, construído com jacarandá indiano no cavalete, na lateral e no fundo, e o braço em mogno, certo? O espelho do braço do violão é sempre feito em ébano, ou madeiras tão duras quanto. A lateral e fundo podem variar imensamente, tá? Cada instrumento, cada luthier tem uma solução diferente. Pode ser usado o vengue africano, o abeto, perdão, não, o maple, né? Tem o imbuia também funciona muito bem, tem alguns instrumentos que variam bastante a lateral e fundo. Mas o tampo, especificamente o tampo, que é a parte mais importante do ponto de vista da composição do som do instrumento, é feita sempre em abeto ou cedro. Aqui nós temos um violão construído pelo grande luthier Carlos Novaes, tá? Em jacarandá também, por incrível que pareça, esse jacarandá é brasileiro, né? E também braço em mogno, né? Tem essa característica mão do violão, né? Que chamam de headstock, né? E o tampo em cedro, tá? Então vocês podem perceber que existe uma diferença de coloração muito grande, né? Enquanto o violão de abeto tem essa coloração mais pro amarelo, o cedro tem essa coloração mais pro marrom, certo? Isso varia muito conforme o tipo de verniz que se utiliza. Alguns violões de cedro são mais avermelhados. E é muito comum a gente encontrar violões de abeto em violões muito velhos de abeto, que tem uma coloração amarronzada, assim, que chega a se confundir com o violão de cedro. O som desses instrumentos, no entanto, é inconfundível, tá? O resultado que eles tiram é bastante diferente. A regra para a utilização dos a regra para a construção de violões, violinos, violoncelos, contrabaixo, todos esses instrumentos de cordas dedilhadas, durante milênios, né, foi de fato o abeto. Mas no século XX aconteceu uma coisa curiosa. Eu não tenho muita certeza dessa história. Quem tiver mais detalhes, por favor, comente aqui no canal. Mas me parece que o cedro foi uma madeira utilizada na construção de um violão por engano. Quer dizer, o luthier não sabia exatamente que ele estava trabalhando com uma variante do pinho, né? Uma variante dessa madeira. É um abeto também, mas é um abeto que tem algumas diferenças, né? O resultado sonoro foi bastante notável e então os luthiers começaram a se aproximar mais dessa madeira. Essa madeira foi devidamente identificada, foram analisadas as suas características. Eu acho que o cedro é um pouco mais mole, tá, do que o abeto. Ele tem um pouco menos de densidade. Não sei, isso também pode variar. Mas o fato é que a produção de som desse instrumento variava imensamente e ia de encontro, quer dizer, correspondia com o que vários violonistas da época estavam procurando. Entre eles, o violonista espanhol Andrés Segovia. Segovia já contava com mais de 60 anos de idade, já tinha uma carreira consolidada e provavelmente ele estava procurando um instrumento que fosse mais confortável de tocar do que o Hermann Hauser, que ele utilizou durante boa parte da sua carreira. Estamos falando aí dos anos 50, né?
anos 50, 60. Um documentário que foi gravado por Christopher Nupen em 1967, onde Segovia fala do seu trabalho, da sua carreira e dá exemplos ao violão de coisas que o instrumento poderia fazer, quer dizer, o violão poderia fazer na mão dele, né? Não sei se o violão, enfim, mas é um documentário de 1967, já mostra Segovia com um Ramírez de cedro, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre as características do instrumento e por que eu acho que esse instrumento veio de encontro ao que o Segovia estava procurando naquele momento e que de muitos outros violonistas, tanto clássicos quanto populares, passaram a buscar, tá? Pelo fato do cedro ser uma madeira provavelmente menos densa, né, as vibrações passam por ela de maneira mais rápida, então ele tem um ataque muito mais rápido, mas eu acho que ele elabora o timbre de uma forma um pouco mais rápida também. Isso acaba significando que ele tem um timbre muito característico, certo? Mas menos propenso a variações do que o abeto, certo? Vamos exemplificar isso. Vou pegar um acorde simples, um acorde de Ré maior. Né? Esse é o som de um acorde de Ré maior tocado pelo violão de cedro. Se eu isolo essas três cordas, eu tenho, do meu ponto de vista, tá? Do ponto de vista de um violonista erudito, um som muito bom, muito regular. Eu consigo obter uma unidade entre essas três cordas. E eu tenho, obviamente, porque é um instrumento construído de maneira excelente. Carlos Novaes é um excelente luthier. Ele faz... Eu posso controlar qual dessas três notas eu quero que seja ouvido com mais clareza. Aqui é a terceira corda. Aqui é a segunda com o dedo médio. Aqui é a primeira corda, o Fá sustenido com o dedo anular, tá? Então eu tenho um som que eu consigo obter uma unidade interessante e eu consigo tirar um grave com muita facilidade dele também. Né? O vídeo que eu gravei no canal tem alguns acordes. Né? Eu posso... Se eu penso num som mais grave, num som com harmônicos mais graves, eu consigo obter esse som com muita facilidade. Tá? O violão de abeto, eu vou tocar exatamente o mesmo acorde. Né? Do ponto de vista de um violonista erudito, de cara eu sinto um som pior. Tá? Eu sinto um som mais pontiagudo, mais esganiçado, talvez mais difícil de controlar. Muito aberto, muito claro. Mas à medida que eu vou procurando, eu vou explorando mais, eu consigo fechar esse som, chegando a um resultado bastante próximo ao que eu obtive no violão de cedro. E eu tenho também a mesma possibilidade que no outro violão de separar as vozes. Então a gente vai fazer o mesmo processo. O Lá, o Ré e o Fá sustenido. Qualquer violão faz isso, mas a questão é a facilidade ou a dificuldade com que o violonista pode separar essas vozes, ou destacar de dentro de um acorde a nota que ele quer. Tá? Depois vocês podem voltar ao vídeo, voltar a fita, né, e comparar os resultados desses instrumentos. Ah, sim, o trecho do Monpou, né? Por exemplo, eu não gostei desse primeiro Mi que eu toquei. Eu gosto desse. Não é tão simples assim tirar um som grave. Desse acorde eu consigo tirar o Si, eu tenho as notas Lá, Mi, Si, Ré, Mi, né? É muito fácil tirar esse Si. Do violão de cedro eu consigo tirar esse resultado também, mas talvez seja um pouco mais complexo. A nota vem, mas ela não vem vários passos à frente, né? É preciso preparar a mão para conseguir obter esse resultado. Ou seja, nós estamos falando de violões excelentemente bem construídos, com madeiras de primeira qualidade, feitos por luthiers excepcionais, cada um deles tem uma história muito bonita com o violão, que é de fato extremamente respeitável. Mas a madeira proporciona uma relação com o instrumento que é diferente. Tá? E é esse ponto que eu gostaria de estressar aqui neste vídeo para vocês. A questão não é em si a madeira, a questão é a relação que você estabelece com essa madeira.
A gente entra então na parte final desse vídeo, que eu vou falar um pouco sobre os usos desses instrumentos, né? Porque o que eu acabei de dizer se refere especificamente à prática, né? Vamos dizer assim, à pragmática, nesse caso, de como esses instrumentos têm servido aos diversos músicos. Tá? O violão de abeto é muito fácil, por essa facilidade de separar as vozes, ele é muito utilizado pelo pessoal da música erudita, que pensa o violão como uma pequena orquestra. Tá? Que pensa no violão como um caleidoscópio de timbres diferentes, e essa diversidade de timbres precisa ser utilizada na interpretação, em favor da interpretação ou em favor do exibicionismo do intérprete. Nem todas as boas virtudes são utilizadas com bons propósitos, né? E ele está alinhado com uma tradição de intérpretes como Stefano Grondona, como Julian Brin, como Antigone Goni, como, enfim, isso veio do Miguel Leobé, veio do Tárrega, veio da Maria Luísa Nido, isso veio, embora ela também tivesse utilizado o violão de cedro no final da vida dela, Ida Preste, Alessandro Lagoia, né? Todos esses instrumentistas, eles pensam o violão como uma pequena orquestra, e o abeto aparentemente tem funcionado, ou funcionou para essa maneira de pensar o instrumento, tá? Outros músicos, estou falando da música erudita, tá? Músicos que são nossos colegas, músicos que a gente admira, que a gente corre para pegar autógrafo, lota os concertos deles, tá? Para ver que assim, a escolha desse instrumento ela não afeta a visibilidade que a gente tem em relação a esses músicos. Mas existe uma segunda linha, uma outra linha dentro da música erudita que pensa o violão como uma espécie de piano, sabe? E portanto ele teria que ter uma potência sonora muito grande, um instrumento que apresenta muita clareza de discurso, certo? Para esses músicos, uma variedade muito grande de timbres atrapalharia a interpretação, atrapalharia a compreensão por parte do ouvinte. Eu concordo com esse argumento. Eu também acho que, apesar de eu ser um adepto do violão da Beto, né, eu concordo que um uso muito escalafobético assim, de variações de timbre torna a mensagem um pouco... Né, isso atrapalha um pouco a transmissão da mensagem. E aí vem em meu socorro o grande violonista cubano Manuel Barrueco, que diz: eu gosto, quando eu toco, o meu objetivo é mostrar a música e não o que eu estou fazendo com a música. Esse é um ponto muito importante, ele está colocando a composição na frente do intérprete, né? O que não significa que todo instrumentista que usa abeto está se colocando na frente da composição, mas esse é um raciocínio que talvez se encontre mais à vontade em um instrumento equilibrado, tá? Que tenha um som fácil, que unifique bem as vozes e que permita, nesse exercício de extrair as vozes, uma flexibilidade, uma maleabilidade maior por parte do intérprete. Às vezes tentar fazer isso no abeto custa assim, 4, 5 dias a mais de estudo. É um instrumento muito difícil de ser controlado, um instrumento difícil de ser dominado. Tá? Por outro lado, a gente obtém variedades de timbre que no violão de cedro são muito mais complexas de obter. Tá? Então, assim, não se trata aqui de dizer que madeira é melhor, se trata de dizer que madeira é melhor para o seu pensamento musical. Tá? Eu não quero entrar muito no território do meu amigo e colega Marcos Kaiser, que ele vai falar com certeza do ponto de vista do violonista popular, né? Mas eu percebo, por exemplo, que quando o João Gilberto opta por um violão de cedro, ele tem em mente isso, né? Porque o violão de acompanhamento, ele precisa apresentar uma massa sonora de apoio, de suporte, de base para a voz ou para a melodia principal, né? E essa é a razão pela qual os instrumentistas, ou os violonistas que atuam na música popular, usam muito os violões de cedro. O Sugiyama foi um luthier muito visitado por violonistas populares, né? Mas há os violonistas populares que também se divertem muito com os violões de abeto. É o caso do Luiz Cláudio Ramos, que é o violonista que faz os arranjos, né, há muitos anos atrás, mas depois da fase em que Chico Buarque trabalhava com o Rogério Duprat, né, o saudoso Rogério Duprat, ele passou a trabalhar com o Luiz Cláudio Ramos, que faz arranjos mais pockets, né, ele não utiliza orquestras gigantescas como o Duprat fazia, arranjos experimentais. O Luiz Cláudio Ramos trabalha com uma banda um pouco menor, mas ele utiliza violões, se não me engano ele tem alguns violões do Sérgio Abreu, né, então ele utiliza o violão de abeto. Então essa diversidade de timbre, essa clareza, essa transparência é uma coisa que às vezes é desejada mesmo pelo pessoal da música popular. Ou seja, a questão é extremamente complexa de ser resolvida. Mas ela vai passar sempre por um elemento que a inteligência artificial, que é um assunto que está tão na moda, nunca vai poder dar a última palavra, que é o seu relacionamento íntimo e pessoal não é nem com o violão, hein? É com a ideia que você tem de música. A partir da ideia que você tem de música, você vai procurar um instrumento que
facilita o seu caminho ou dificulta o seu caminho. Tá? É impossível fazer esse tipo de teste em um vídeo de internet. Tá? Eu poderia passar as especificações de microfones com os quais eu gravei os vídeos que eu demonstrei, o Marcos Kaiser com certeza vai fazer isso também, mas isso dá uma ideia vaga, né? A gente tem que ouvir esses vídeos com um fone de conchinha muito bom, com tempo, sabe? Eu ouvi a gravação várias vezes vocês ouvem a minha gravação, vão aparecer alguns pequenos deslizes, vocês vão perdoar esses deslizes, mas escutem a forma como a gente tenta ligar as notas, é isso que é importante. Não é a nota em si, mas é a ligadura entre uma nota e outra, na construção do discurso musical. Tá? Prestando atenção nesses aspectos e se inteirando do resultado nos nossos vídeos, vocês vão poder ter pelo menos uma ideia, né, para que no momento em que vocês possam experimentar esses violões presencialmente, vocês tenham algo a perguntar para eles. E essa que é a questão fundamental que eu tenho falado aqui em outros vídeos do canal. A arte é uma resposta a uma pergunta. A gente saber delinear essa pergunta é que faz com que a resposta venha da maneira mais proveitosa possível. Então, se você pega um violão, por exemplo, você não sabe o que tirar dele, você não tem nenhuma ideia a respeito do que ele pode produzir, o que ele pode fazer, não há o que ser perguntado, o violão, portanto, não conversa com você. Mas se você tem alguma ideia a respeito da música que você quer ouvir, os seus intérpretes favoritos, as obras que você acha mais interessantes, você é um violonista mais inspirado por Baden-Powell ou pelo Sérgio Abreu, um violonista mais inspirado por Álvaro Pierre, por Eduardo Fernandes, ou pelo Antigone Goni, ou pelo Julian Brim, né? Dependendo dessas preferências musicais, você vai chegar em um instrumento com perguntas a fazer para ele. A maneira como ele responde essas perguntas é o que vai definir se você vai ser um violonista do cedro ou um violonista do abeto. Espero que esse vídeo possa contribuir um pouco com as reflexões de vocês e agradeço muito aos usuários do canal que têm sempre conversado, mandando mensagens muito carinhosas, sugerindo temas e pedindo para que a gente continue o trabalho por aqui no canal. Em breve teremos novidades. Um abraço grande a todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.